Olá pessoas, o meu nome é Inês, Centro para os Amigos, e hoje vou falar sobre o último filme que vi, Barbarian. Segundo o IMDb, a sinopse é uma mulher que aluga um espaço a partir do Airbnb, descobre que a casa não é nada daquilo que parecia. O que é bastante vago, mas digo-vos que para este filme, vago é algo necessário para a obra aterrar. Quando comecei a ver o filme, a única coisa que eu sabia era que a protagonista feminina, neste caso a Tess, tinha alugado um apartamento e quando lá chegou o Bill Skarsgård, que também fez o It, já estava no apartamento. Percebo o casting porque é um ótimo ator para nos suscitar logo a dúvida de será que ele é uma boa pessoa, será que ele é uma má pessoa. Este review vai estar dividido em 3 partes principais. A minha experiência ao ver o filme, um bocado da produção e a parte com spoilers que eu vou basicamente discutir convosco tudo sobre o filme, porque não é que eu tenha saído do filme com muitas questões, mas suscitou-me muitas emoções, como eu vos vou explicar agora a seguir. Então, o filme começa. Automaticamente já percebemos e sentimos e conseguimos nos pôr no lugar da protagonista de que aquilo é uma situação constrangedora, porque eles acima de tudo não se conhecem e não era suposto aquilo estar a acontecer, foi um erro da empresa que é responsável pela casa. Faz com que principalmente a Tess esteja sempre muito desconfortável. Nós acompanhámos-la sempre a ela entra na casa de banho para se secar e tranca a porta, observa tudo, vê que o Bill já está lá acomodado, mas por outro lado os planos utilizados no filme mostram-nos sempre numa posição dominante. E faz com que nós começamos a sentir um bocado o que ela sente, o género, opá, sim, ele é simpático, mas porque é que parece que estás sempre ao virar da esquina? Ainda por cima, a diferença de fisionomia dos atores, em que a atriz que faz Tess é baixinha, principalmente comparado ao Bill, e os próprios planos ainda incentivam mais a diferença de poder numa possível briga física. O filme acaba por ir um bocado além desta situação de será que o Keith é boa pessoa ou não? Será que o Keith quer fazer mal à Tess ou não? Será que isto foi realmente só uma coincidência? Mas acho que no fundo a mensagem do filme é a comparação subtil de como um homem e uma mulher andam no mundo de maneira diferente e se carregam e se levam e têm preocupações diferentes, principalmente a nível de segurança. Este foi um filme que me atingiu, eu tive reações um bocado efusivas ao ver o filme, disse muitos, sai daí, não vais para aí, o que é que estás a fazer, não sejas burra. Tanto é que o meu namorado estava cá em casa e viu as minhas reações e ficou tipo, que caraças é que tu estás a ver, meu? E acho que no final de contas é um filme muito bom. Este ano até tivemos muitos filmes bons de terror. Tivemos o Pearl, tivemos o X, tivemos o Nope, cada um no seu segmento de terror. Filmes de naturezas muito diferentes, uns slashers, outros de suspense. Este aqui acho que é um thriller, sem dúvida, porque consegue construir uma tensão crescente muito grande. Mas sim, acho que o filme é muito bom e vale muito a pena 1h40 do teu tempo. E agora vamos passar para a parte em que falo um bocadinho sobre a produção do filme. O filme foi realizado por Zach Cregger, um realizador-ator. Ele tem um background de muitos anos de comédia, coisa que temos vindo a ver que é bom sinal quando se dirige terror. Temos o caso também do Jordan Peele, que tem um background semelhante, que tem a capacidade de contar histórias de terror muito boas e construir de forma brilhante a tensão e o medo nos espectadores. Zach, realizador do nosso filme de hoje, comentou numa entrevista que baseou o seu argumento no livro The Gift of Fear, escrito por Gavin de Becker. Trabalhou em segurança com o governo dos Estados Unidos e investigou vários stalkers de várias celebridades. No livro, o autor fala um bocadinho sobre a importância de qualquer pessoa sentir medo e ouvir o seu instinto. E segundo Zach, fala principalmente para as mulheres num dos capítulos em que dá os exemplos do medo de às vezes as mulheres irem sozinhas à noite para um parque de estacionamento muito afastado, sempre com aquele medo de o perigo ao virar da esquina e a importância de principalmente as mulheres ouvirem esses instintos que acabam por as proteger de
reais perigos. Zack destaca na entrevista este capítulo mais direcionado para as mulheres e confessa que queria escrever uma cena onde pudesse pôr o máximo de red flags possíveis. E é por isso que a personagem do Bill Skarsgård, o Keith, parece tão desconfortável. Porque esse era o objetivo do autor, mas também ele não queria só fazer uma personagem que parecia um bocado shady. Por isso é que depois acabou por escrever as outras duas partes do filme. Sem spoilers, acho que não posso dizer muito mais coisas, por isso passamos agora para a terceira parte do nosso review. Com spoilers, espero que quem ainda não tenha visto o filme tenha saído. Para quem não gosta de sentir muita tensão a acumular, também percebo. Conheço quem não gosta, por isso se querem saber o plot todo do filme antes de verem o filme, para irem mais calmos quando forem assistir, também percebo. Quero falar sobre o plot e destrinchar certas coisas que vão acontecer. O filme não engonha, na minha opinião, em nada. Até se chega ao apartamento, há a situação constrangedora, ela tenta encontrar outro sítio para ficar até ao dia seguinte porque a locadora responsável pelo apartamento não está aberta porque isto aqui acontece de madrugada. Não há hotéis disponíveis porque aparentemente há uma convenção de médicos que acabou por ocupar os quartos todos. Como ela acaba por aceitar em dormir na cama e como não quer dormir em lençóis usados por um completo desconhecido, o que é compreensível, e não há mais no apartamento, eles acabam por lavar os lençóis, então têm uma window de 1 hora e pouco para matar até os lençóis estarem prontos para ela fazer a cama para dormir. Até se vai tomar banho, arranja sempre a trancar a porta atrás dela, muito cuidadosa nesse sentido. O Bill espera por ela, sentado na mesa da cozinha, que faz canto com o corredor quando ela sai da casa de banho, por isso ela apanha um susto gigantesco ao vê-lo só lá sentado à espera dela. Ele diz que encontrou uma garrafa que a empresa deixa na casa para os hóspedes, mas que não queria abrir sem ela estar a ver, porque ele sabia que ela só iria beber se ela ouvisse abrir, para ter a certeza que ele não pôs nada na bebida. O que, atenção, é verdade, mas ele ser tão aware disso faz com que ela se sinta, por um lado, parva por o estar a pôr nesta situação, mas por outro lado, mais desconfiada por ele estar tão aware da situação. Ela acaba por negar, ele abre a garrafa, eles começam a conversar um bocadinho, começam a ter coisas em comum. Parece que as barreiras que até se estava a construir começam a descer, eles começam a ter momentos bonitos e têm uma conversa mais profunda que planta o tema principal do filme, onde até se primeiro conta-lhe a relação que ela está a viver no momento e ele diz que não, amiga, tens que sair dessa relação, e ela concorda, mas confessa que tem dificuldade em se desapegar e não voltar para as situações onde está inserida. Por isso é que também até se vai para Detroit, cidade onde o filme acontece, para uma entrevista de emprego, e esta entrevista de emprego numa cidade longe é muito importante até para ela criar este distanciamento da má relação de onde ela está a sair. E depois eles comentam sobre o facto de se a situação que eles estão a viver no momento tivesse acontecido ao contrário, ou seja, o Keith chegasse de madrugada e precisasse de sítio para ficar, até se admite sem problema nenhum que não lhe iria abrir a porta, não iria deixar entrar porque teria medo, quem é este mano que está a tentar entrar na minha casa às 3 da manhã, e que ela tem a certeza que se fosse ao contrário, mesmo que ela o deixasse entrar, ele nem pensava duas vezes como nós vimos que ela pensou. E ele diz que sim, que não percebe porque é que ela o faria, e ela explica que as mulheres têm medos diferentes. Corta para eles fazerem a cama com mais momentos fofos, dá quase vontade do filme que nós estamos a ver deixar de ser um terror, porque eles até têm uma química fixe e vão construindo assim uma relação fofa. Ela deita-se e pela primeira vez no filme não tranca a porta. Adivinhem só, acorda com a porta a abrir sozinha e com um barulho de um crackle, tipo muito estranho. Ela obviamente acha que foi o Keith, por causa do layout da casa. Ela a partir da cama consegue ver o sofá onde o Keith está a dormir e ele está a ter um pesadelo. Ela vai lá, acorda o Keith e ele reage naturalmente um bocado fedido, de género: bro, acabaste de me acordar e ainda me estás a acusar de ter aberto a porta, tipo, what the fuck, meu, estou a ser tão cordial contigo, como é que tu me estás a fazer isto? O que é compreensível, mas também, se não foi o Keith, foi quem, não é? Até se volta a entrar no quarto, desta vez se tranca a porta e de repente corta e estamos de dia. Eu fiquei, oh meu Deus, sobrevivemos à noite, é de dia, luz lá fora, estamos seguros, o quê?
filme de terror onde, não estou a perceber, ela sai e vê que a vizinhança só tem casas abandonadas e daí o Keith a insistir tanto a ela ficar na casa e não no carro a dormir, porque quando ela chega e só há uma luz muito longe, ela não tem noção da destruição do bairro no qual ela alugou a casa. E é uma zona mesmo creepy, a única casa em condições de habitação é mesmo aquela que foi arrendada por eles. Quando ela vai à entrevista, a senhora que a entrevista até comenta que porque é que tu estás aí, não fiques aí, não é uma zona segura. E quando ela está a voltar para o seu apartamento muito bem, de repente lá no fundo vemos um gajo a fazer o maior sprint da vida dele em direção à Tess quando ela está a sair do carro. E começa a gritar, little girl, come here. Tipo, loucura. Ela corre, obviamente, para dentro da casa. Eu se calhar tinha feito o contrário. Eu voltava a entrar no carro, ligava o carro e punha-me nas putas. Desculpem o meu francês. Mas não, ela vai correr e entra na porta, tranca-se, chama a polícia, diz que não consegue ver, dizem que não tem polícia no momento para conseguirem ir lá ajudá-la e ela está dentro da casa, num maior freak out sempre. Nisto o Keith foi fazer a vida dele e deixou a chave com ela para ela fazer as cenas dela, mas vai voltar ali ao apartamento. Enquanto a Tess espera e não espera por vir ou não polícia ou chegaram no Keith, ela vai à casa de banho, não há papel higiênico e ela vai à cave buscar o papel higiênico e é aqui que o filme realmente começa. Ela desce, a porta atrás dela fecha-se e ela fica trancada na cave, sem telemóvel para pedir ajuda, com a chave o Keith não consegue entrar. Ela faz tempo, começa logo a procurar ali uma situação, encontra uma corda presa à parede e puxa a corda. Abre-se uma porta para a escuridão. Ela encara a porta, diz nope. E não entra, obviamente, ao menos. Esta é uma personagem, por acaso, que é um bocado rewarding estar a assistir, porque é uma personagem efetivamente inteligente. Fica lá a fazer um bocado de tempo, por algum motivo não tenta fechar a porta. Eu, se estivesse numa cave com uma porta para a escuridão, no way que a iria deixar aberta, mas pronto, respeito a coragem dela. Até que ela fica um bocado entediada de estar lá à espera e monta a alta artimanha para refletir a luz do candeeiro do teto. Consegue ver mais ou menos o corredor. Ela entra no corredor e encontra uma segunda porta à esquerda dela que vai dar para aquilo que eu posso descrever, quarto de violação. Primeiro vídeo de reviews e temas muito leves que eu estou a cobrir, não é mesmo? Yay! Eu a ser eu própria. Boas decisões. Enfim, é um quarto que tem uma luz esverdeada, um colchão nojento, uma câmara no tripé e um balde. E ela, por algum motivo, não corre a 7 pés dali. Ainda se inclina um bocadinho para dentro do quarto e vê uma mancha de uma mão de sangue na parede. Corre para a direção oposta. Volta para a cave, para a zona principal da cave e começa a bater na janela, porque há uma janelinha na cave que vai dar à rua. Ela aí vê o Keith a entrar, timing perfeito, começa a bater, a chamar-lhe a atenção. O Keith empurra a janelinha, ela puxa e assim conseguem abrir a janela. Ela passa-lhe a chave e ele rapidamente vai abrir a porta. Quando ela chega lá acima, começa a arrumar as coisas todas dela para ir embora, obviamente. E o Keith, por algum motivo, não acha suficientemente creepy um colchão nojento com um balde, uma impressão de uma mão com sangue e um tripé com uma câmara. Ele diz que acredita que é sim, efetivamente, uma coisa muito creepy, mas que ele quer ver por si próprio. Respeito, mas tipo, bro, se queres ver, vai, eu vou-me pôr no caraças porque não me vou pôr numa situação em que pode acontecer alguma coisa. Ele pede-lhe, por favor, fica aqui, eu quero ver, assim como tu viste, tens de perceber que tu viste e eu não, por isso eu quero ver para conseguir ter a dimensão do que é que isto é. Só peço que tu fiques aqui, podes ficar cá em cima, nem sequer tens de descer comigo, para, se a porta da cave fechar, tu me poderes abrir a porta. E ela aceita. E é tipo, não faças isso, meu. És relembrado facilmente que sim, estás num filme de terror e o Keith não é uma personagem muito inteligente, obviamente. Ele desce, começa a demorar muito tempo a ver as coisas, o que já me iria irritar imenso. E irrita a Tess, obviamente. Ela começa a chamar por ele, a dizer estás a ver? Ele diz que sim e de repente silêncio. Ela deixa de o ouvir, desce a medo com a lanterna do telemóvel para ver onde é que ele está. Chega ao pé do quarto em questão e o quarto está vazio. De repente ela ouve uma voz lá no fundo a dizer help! Help me! E ela percebe que há uma outra porta, abre e atrás da porta há aquilo que eu só posso escrever como umas escadas para o inferno. Tipo, são umas escadas super irregulares para a escuridão
que parecem ser muito inclinadas e ela a chorar, a tremer-se, a dizer: Keith, sobe, por favor, sobe, onde é que estás? E ele só pede: ajuda-me, 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 ajuda-me. E aqui bate aquilo que ela explica no início do filme ao Keith, que ela tem muita dificuldade em deixar as pessoas para trás. E toma a estúpida decisão de descer estas escadas que vão dar ao inferno. Quando finalmente chega cá em baixo, ela a tremer-se toda, a chorar, vê umas gaiolas gigantescas que parecem jaulas de cães, com tigelas nojentas lá dentro. São alusivas a maus tratos, não é? E começa-se a tremer ainda mais. E de repente aparece o Keith de gatas, com um olho para cada lado, com o desespero. Começa a dizer: mordeu-me, algo me mordeu. E até este momento eu não tinha a certeza absoluta se o Keith era bom ou mau. Porque quem é que desce aquelas escadas por livre e espontânea vontade? Ele podia estar a fingir que tinha medo. Tipo, estamos a 43 minutos no filme, ainda não aconteceu assim nada de substancial. O que é que está a acontecer? Só que de repente, uma criatura gigante, uma criatura feminina gigante, aparece e bate com a cabeça do Keith na parede. Não sei quantas vezes até a cabeça do Keith virar papa. A criatura, que depois vai ser tratada por Mother, grita: até se está em pânico, deep to black. E eu fiquei: o que está a acontecer? Como assim a protagonista morre? Não estou a perceber. E começamos a acompanhar o Jason Long num carro desportivo vermelho a fazer lip sync a uma música super mexida enquanto desce uma colina em Hollywood com vista para o Oceano Pacífico. Eu sou má com nomes numa generalidade e eu não reparei que no cartaz havia 3 nomes de protagonistas, que é o da atriz que faz Tess, Keith, e o ator que faz de AJ, que é o Jason Long. E se eu visse que o Jason Long também fez Tuss, que é um filme que, meu Deus, é um comédia, horror, um bocado creepy, eu teria percebido que isto aqui ia tomar outra direção. Por isso é que eu aconselho tanto a verem o filme sem saber grande coisa, porque estes primeiros 43 minutos foram de tanta tensão. Se eu soubesse que o Jason Long ia aparecer de repente no filme, eu se calhar ia-me tirar um bocadinho da tensão da primeira parte do filme. E pronto, o nosso AJ recebe uma chamada que o informa que ele vai ser afastado de uma série no qual está a participar. O AJ é um ator, porque o acusaram de violação. É uma ótima apresentação de personagem, porque ele reage à alegação de violação de forma super tranquila, mas quando lhe dizem que ele vai ser afastado da série é o caos, o horror. Como o AJ vai estar envolvido em 2 processos, o de acusação de violação e processo que ele vai pôr em cima da atriz que começou com as alegações de difamação, ele tem que começar a arranjar maneiras criativas de ganhar mais dinheiro, porque ele não vai ter muito trabalho durante os próximos meses. Então ele prefere vender as casas que tem em Michigan, Detroit, onde a casa do filme está localizada. Ele chega lá, vê que a casa ainda tem os pertences das últimas pessoas que lá estiveram, liga à empresa que nós já vimos que é muito incompetente, que toma conta ali da casa dele para arrendamentos. Eles têm por regra limpar a casa antes de um novo inquilino e não após um inquilino ir embora. O que é bem estúpido, porque se um inquilino destrói a casa, nunca vão saber. E há uma coisa que ele comenta, tipo: como assim, se me destruírem a casa, vocês só vão saber meses depois? Não faz sentido. E a gaja desliga-lhe o telemóvel na cara, o que é bem engraçado. Ele começa a ver o que é que as últimas pessoas que lá tiveram deixaram lá, vê o computador da Tess, abre o computador da Tess, tenta uma palavra passe, que pelo número de caracteres parece que ele só tentou password, não conseguiu entrar e atira o computador tipo para a cómoda como se fosse uma almofada, sei lá. E é do género: quem é que faz isso com um computador? Tipo, what the fuck, meu? Ele, nessa noite, decide ir sair com um amigo de infância e admite que ele foi muito persuasivo com a rapariga que lhe pôs o processo em cima. Pelas palavras dele, ele não a violou. No entanto, sabes como é que eu sou? Eu sou uma pessoa muito insistente. E o amigo pergunta: mas ela disse que não? Ele disse: no início, mas como eu te disse, eu sou insistente.
Yay, AJ! E no dia seguinte ele ouve um barulho na cave. Acha que são as pessoas que invadiram a casa dele. Ele desce, descobre a cordinha, abre a portinha, vai lá acima, vai buscar a lanternazinha e... Vou parar com os diminutivos. Isto não é um filme para diminutivos, what the hell. Entra no túnel da escuridão e vê o quarto. Corta. E está ele a pesquisar no computador se pode pôr os metros quadrados daquele quarto como metros quadrados na casa para vender a casa. Tu percebeste o que é que acontecia naquele quarto, amigo? Tipo, what the hell? Ele encontra que podem ser descritos metros quadrados como informações adicionais, mas não como metros quadrados da casa. Todo feliz da vida dele vai com uma fita métrica e começa a medir o quarto dos horrores. A cagar para digital, tipo em sangue na parede e em tudo o resto de estranho e creepy cá naquele quarto. Continua lá a fazer as medições dele e dá com a porta que vão dar às escadas do inferno. E ele super feliz, sem olhar duas vezes, sem pensar duas vezes, prende a fita métrica no início das escadas e rápido primeiro começa a descer as escadas para medir a merda dos mais metros quadrados que que podem ajudar a vender a casa. Sem sequer pensar na sua própria segurança. Esqueci de dizer, ele leva uma faquinha, a faquinha mais michuruca que eu já vi na minha vida, como forma de proteção caso ele encontrar alguma coisa estranha. A falta de self-awareness deste personagem é uma coisa uncanny. E é aqui que nós também vemos o principal comentário do filme. Nós temos a comparação da Tess a reagir àquela situação e a comparação do AJ a reagir à mesma situação e o quão diferentes e o quão não aware dos perigos as personagens estavam em determinante uma da outra. Ele lá está a descer, rabe primeiro as escadas, a medir os metros quadrados e encontra um quarto que nós ainda não tínhamos visto, um quarto com uma luz roxa. Ele vai lá e está a dar um vídeo de amamentação, que vai ser importante. O AJ fica um bocado enojado com aquela situação, o que é compreensível, e de repente alguma coisa começa a puxar a fita métrica. E aí somos novamente apresentados à Mother. O AJ fica cagado de medo, como é óbvio e compreensível. A Mother consegue trancá-lo num género de masmorra, mas que é um buraco no chão tapado por uma coisa de metal, suponho eu. E quem é que está lá dentro, graças a Deus? A Tess! A Tess está viva! Uhul! E agora as nossas duas linhas no tempo juntam-se. Até explica-lhe que a Mother só quer cuidar dele como se fosse filho, ele fica enojado. E então a Mother leva-o para o tentar amamentar para a sala de amamentação, aquela sala com luzes roxas, enquanto está a ver o vídeo e faz-lhe tipo um pup no nariz, como fazem no vídeo, que é super engraçado. E até se aproveita este gap para fugir e consegue fugir com a ajuda do homem creepy para caraças que estava a correr na direção dela antes. Este senhor que ajudou a Tess a fugir explica-lhe que há coisas piores dentro da casa. E aí há um terceiro corte onde somos apresentados ao Frank. Que nojo não é um adjetivo forte o suficiente para descrever este personagem. Basicamente acompanhamos este personagem enquanto ele está a comprar utensílios para fazer um parto em casa. E depois acompanhamos este personagem a seguir uma mulher e somos mostrados a como é que este personagem, Frank, raptava mulheres. Ele tem uma conversa com o vizinho que dá um contexto do porquê daquela vizinhança estar toda abandonada, ou com a crise económica que aconteceu na altura nos Estados Unidos. As pessoas deslocaram-se daquela zona e o vizinho basicamente está-lhe a dizer que para ele não ficar admirado porque eles vão vender a casa já antes que seja tarde demais para a vender. E o Frank diz que nunca vai sair dali. Quando o Frank entra finalmente em sua casa, nós vemos e ouvimos gritos a vir da cave, o que explica o quarto dos horrores. E tudo o resto nós vimos até agora. Então, o AJ finalmente encontra aquela porta e a Mother, quando aparece, nem ela se aproxima dessa porta. O que só por si já é um mau sinal. Mas ela desaparece e o AJ entra e encontra o Frank, velho, caquético, deitado numa cama sem conseguir falar sequer,
o AJ descobre várias cassetes com nomes super disturbing, que eu não vou referir aqui, e vê um exemplo de um dos ataques que o Frank fez a uma mulher. Quando o AJ vê o Frank a primeira vez, diz-lhe que vamos conseguir sair dali, aquela criatura vai pagar, e quando acaba de ver aquelas tapes, começa a dizer que ele é um monstro e como é que ele pode fazer aquilo. O que, atenção, eu acho super engraçado. São dois personagens, não tem nada a ver. Aquilo que o AJ fez, completamente incomparável ao que o Frank fez. Completamente. Mas se abusos fossem um espectro, a realidade é que o AJ estaria nesse espectro. O Frank estaria numa ponta, tipo aqui, bem longe aqui, mas o AJ estaria no espectro, bem na ponta oposta, mas pertenceria ao espectro. O Frank, como disse ao vizinho, nunca vai sair de lá e deu um tiro na cabeça, o que já vai tarde. O AJ pega na arma, sai, foge, até-se enquanto isso para tentar salvar o AJ, entra na casa, pega nas suas chaves do carro e à noite espera pela mãe. Quando a Mother sai da casa para ir à procura da Tess, a Tess atropela. Depois a Tess entra na casa para salvar o AJ e o que é que acontece? O burro do AJ dá-lhe um tiro porque estava tudo às escuras na cave e depois fica super preocupado. Não te preocupes, eu vou salvar-te. Como é óbvio, a Mother já não está lá, eles vão ter com o sem-abrigo que lhes tinha dito que ia estar lá ao pé de um viaduto. Chegam lá, começam a falar, o AJ começa a ter toda uma crise de moral, de não, eu não sei se sou má pessoa, só faço más coisas, e eu fiquei tipo, não lhe des um arco de redenção. E ele pergunta, porquê é que achas que a Mother nunca vai chegar cá? E o sem-abrigo diz-lhe, porque em 15 anos ela nunca cá veio. E de repente, a Mother entra, arranca o braço ao sem-abrigo e mata-o com o próprio braço. E o AJ, que acabou de ter toda uma introspecção filosófica sobre as suas atitudes e a bondade ou maldade das suas atitudes, levanta-se e desata a correr e caga um põe na cabeça da Tess. A Tess toda a cambalear, toda fodida com um tiro na barriga, lá tenta ir atrás do AJ. O AJ começa a subir o viaduto, a Tess começa a subir atrás dele, a pedir ajuda dele. Ele, não consigo, não posso. Não, ele diz não consigo, ele diz não posso. Não pode não quero, não é mesmo? Não censuro para ele se tentar salvar, mas então não venhas com altos arcos de moralidade se sabes que vais tentar salvar e vais cagar para outra pessoa. E quando a Tess chegou ao pé dele, ela diz, nós temos que conseguir os dois juntos, tu tens a arma, pega na arma, e ele pega na arma, o burro deixa a arma cair do viaduto, a Mother já quase a chegar ao pé deles, o AJ vira-se para a Tess e diz, nós não vamos conseguir os dois, mas eu vou conseguir salvar-me, tu vais ter é que atrasá-la. Pega na Tess e atira a Tess pelo viaduto abaixo e vira-se para a Mother e diz, vai salvar a tua criança! E a Mother salta, tipo, para salvar a Tess. O AJ espreita e a mãe, por algum milagre da obra da física, é um dos plot holes ali do script, mas são plot holes que eu até perdoo, consegue pôr-se por baixo da Tess, então ela é que sofre o impacto, não é a Tess. Salvando a Tess, o AJ vem a correr, não sei o quê, pega na Tess, oh meu Deus, estás bem? Eu salvo-te, tu escorregaste, eu tentei apanhar-te e tu escorregaste, tu é que escorregaste, eu não te atirei, eu vou-te salvar. Bitch, please, shut the fuck up. Que personagem merda. Mas o que é que acontece? Afinal a Mother não morreu com a queda. E ela, muito chateada, pega no AJ e com os dedos esmaga-lhe a cara. Tenho que admitir que naquele momento foi um bocado rewarding, porque ele tinha acabado de quase matar a Tess e ainda vir com desculpas de não, escorregaste. Depois vemos que a Tess está viva, a Mother vira-se para a Tess e tenta levá-la de forma super cuidadosa, super maternal mesmo, para cuidar dela. Volta a tentar levá-la para casa e a Tess diz que não pode. A Mother, que não sabe falar, faz-lhe um sinal que viu no vídeo de amamentação, assim no nariz. E até se diz, não, desculpa, mas eu não posso, agarra-se à ferida e agarra na arma que o burro do AJ deixou cair, dá um tiro na cabeça da mãe. E vemos depois a Tessa arrastar-se, tipo, para aquilo que eu suponho e espero que seja segurança. Foi isto o filme! Eu não referi, mas o sem-abrigo comenta que acha que a Mother é fruto de constantes abusos de consanguinidade que o Frank fazia às vítimas, o que é super
assustador. E o que faz com que nós percebamos que a Mother não é o verdadeiro monstro do filme. A Mother só conheceu 2 tipos de linguagens. Conheceu o que é ser maternal através da VHS que ela assistia desde sempre, suponho. E conheceu abuso e violência através do pai, do Frank. Então é normal que ela não tenha como lidar com nada do que acontece na sua vida. É normal que a personagem não consiga falar, a personagem é intolerante ao sol porque nunca esteve cá fora. Ela só queria ser boa, e para ela ser boa é ser mãe, porque foi a única coisa positiva que ela viu durante toda a sua vida. E acho que o filme no final nem sequer a transforma no demónio, pelo contrário, nota-se que a Tess tem essa compreensão do que é que foi a vida da Mother, e ela própria sente algum tipo de empatia pela criatura no final do filme. No final das contas, depois de tanto falar sobre o filme, o que é que eu achei? Eu adorei. Despertou-me imensas emoções. Fiquei tensa, ri-me imenso com as partes do Jason Long. Ele realmente, comédia incrível. O timing de comédia dele, a maneira como ele entrega as linhas, incrível. A Tess também muito, muito, muito boa no papel dela. Gostei muito, muito do filme. Aconselho a toda a gente a ver o filme. É um bom filme de terror, é um bom thriller que durante a primeira parte constrói tensão de uma forma quase angustiante. Parece que está sempre a acontecer, vai sempre acontecer alguma coisa no próximo segundo e é sempre adiado, mas sem nunca quebrar o investimento que nós temos. E pronto, da minha parte é isto. E vocês, gostaram do filme, não gostaram do filme, já tiveram a oportunidade para ver, ainda não? Comentem aqui em baixo o que é que vocês acharam. Se gostaram do vídeo, ponham like. Se conhecem alguém que iria gostar deste tipo de conteúdo, partilhem o vídeo, por favor. Eu vou continuar deste lado a fazer conteúdo sobre cinema. Se vocês tiverem interesse, é só subscreverem aqui em baixo. E por hoje é tudo. Até à próxima. Bye!